Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um Gira Mundo na quarentena. Vocês estão bem? Estão se cuidando? Estão se mantendo aí pacientes e dentro de casa na medida do possível? Espero que sim. Celso, hoje mais uma vez aqui com a gente. Celso, bem-vindo, muito obrigada por estar no nosso programa. Obrigado a você, Aline. Muito prazer de estar aqui. Vamos lá, vamos girar o mundo. Vamos girar o mundo. E hoje, com várias notícias, né? A gente resolveu... Eu nunca te contei, mas Uhum. pode estar aqui ao vivo, que é engraçado. Quando eu era criança, meu pai gostava muito de contar história. Eu adorava as histórias que meu pai contava, porque eram todas inventadas. E o personagem principal dele era Chico Viramundo, não era Giramundo, era o Olá. Chico Viramundo. Então, é uma predestinação aqui de conversar, participar dessa conversa. Veja só que coisa boa. A gente aqui, cada dia discutindo uma coisa diferente, né, Celso? Mas hoje tem uma que é mais ou menos a continuação, né? Ou, na verdade, mais ou menos não, é a continuação de um debate que a gente fez no último programa que você estava aqui com a gente, que é justamente a resolução da ONU sobre o racismo. A gente falou um pouco sobre isso e agora saiu realmente a resolução, né? Sim, saiu há uns 10 dias atrás, mais ou menos, Isso. né? Mas eu acho que é atualíssimo conversar sobre isso, importantíssimo, porque o contexto mundial é muito, muito, muito importante também, né? Começando pelo que acontece nos Estados Unidos, mas com reflexos em toda a parte. Mas falando especificamente, essa resolução, eu me sinto muito ligado a esse tema, né? Nunca fui, obviamente, nunca fui propriamente militante, mas sempre tive muito, muito interesse nesse tema. E até quando eu era embaixador em Genebra, da segunda vez, governo Fernando Henrique, e eu também era o representante. Hoje em dia, as missões estão separadas. Aliás, fui eu mesmo, como ministro, que separei. Mas naquela época era uma missão só. Claro que tinha um embaixador alterno, etc., mas era uma missão só. Então, eu cuidava também de direitos humanos. E era a época que estava havendo a discussão, subi até a reunião na África do Sul, né? E, aliás, era até para ter tido uma reunião no Brasil, mas parece que como houve isso, eu não lembrava disso. Como eu estava no exterior, eu não lembrava, mas conversando com um amigo, acho que foi com o Recupero que eu estava conversando, ele lembrou que o Brasil decidiu não fazer a reunião por causa, já na época que teve as comemorações dos descobrimentos, houve muita polêmica se era descobrimento, então, e aí já começou a discussão toda sobre o que é o Brasil. E em função dessa discussão, o Brasil acho que preferiu que a reunião não fosse aqui e acabou sendo na África do Sul. Mas, de qualquer maneira, nós éramos ativos no tema e, em determinado momento, acho que foi no ano 2000 isso, em função até de evoluções que estavam ocorrendo na Europa, com a ascensão de um partido neonazista ao poder, na realidade, na Áustria, um partido ultranacionalista, eu propus, obviamente propus à Secretaria de Estado, Brasília aceitou, e eu propus lá, com o auxílio de 2 diplomatas que ainda estão na ativa, por isso eu não vou mencionar o nome deles, porque hoje em dia ser a favor do racismo é capaz de ser considerado comunista. Mas, enfim, ser a favor de combater o racismo. Então, eu propus uma resolução muito simples, e eu até fico muito gratificado de ver que agora tem um manifesto que é quase nos mesmos termos. A resolução dizia: o racismo é incompatível com a democracia. É uma resolução muito simples, né? Quer dizer, eu achava importante ter uma resolução que fosse assim, um enunciado. Você sabe que nessas burocracias sempre é difícil, sempre inventam os penduricalhos e tal, não só para atrapalhar, não, às vezes mesmo é obsessão de pedir um relatório, blá, 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 blá. Mas, enfim, o fato é que fizemos essa proposta e houve muita resistência de países desenvolvidos, principalmente eu me lembro assim, muito claramente dos que estavam, na época não era conselho, era Comissão de Direitos Humanos, nem todos os países são membros, eu nem me lembro se a Áustria era membro na época, mas eu sei que havia oposição, por exemplo, dos Estados Unidos e do Reino Unido, né, que vieram assim, tentar nos demover do esforço, porque eles não queriam enfrentar o constrangimento de votar contra, né? Claro. Bom, e aí nós, obviamente, para você ver como é que é a atitude, às vezes, desses países, né? E a hipocrisia, né?
Um diplomata de um desses países, desses dois, ou de um outro qualquer, mas acho que era um desses dois, procurou um colega meu, um jovem, um colaborador meu, perguntou: quem pediu a vocês para fazer isso? Imagina, veja que absurdo, né? Que desplante colocar a questão dessa maneira. E tinha uma razão de ser absurda, mas enfim, que era o seguinte: isso entrava. Claro, você diz, bom, mas o racismo não era discutido? Era discutido. Mas qual era a novidade dessa resolução? É que entrava na parte de direitos civis e políticos. Não era na direitos econômicos e sociais. Os países em desenvolvimento tinham, entre aspas, direito de falar na parte de direitos econômicos, sociais e culturais, que é importante também, discutivelmente. Aliás, até a conferência sobre o racismo é sobre esse item. Mas direitos civis e políticos era uma prerrogativa só dos ricos, só dos países desenvolvidos ocidentais ricos, para criticar os pobres. Então, até hoje, aliás, esse vício existe, né? Até hoje existe. Eu acho que até muitas vezes, assim, lendo assim, certas matérias, eu vejo que há uma percepção equivocada em relação a certos temas. Mas então nós apresentamos esse tema, não me lembro mais o número dos artigos ou parágrafos lá da Comissão, mas sei que nós apresentamos essa resolução sob o item do direitos civis e políticos. E isso foi assim, mexeu com os brios dos países ricos. E, além do que, tocava num ponto que internamente era sensível, porque todos eles sabiam que tinham práticas racistas. Claro. Então, resistiram. Mas, no final, acabamos conseguindo. A resolução foi aprovada por consenso. Não me lembro qual foi a posição da Áustria, nem me lembro se ela era membro. Não tenho nada contra a Áustria como país. Até a Áustria tem coisas muito boas, mas tem também esse lado, esse resquício neonazista forte. Então, nem sei o que foi, mas o fato é que a resolução passou por consenso e coisa rara, não, acho que raríssima na Comissão de Direitos Humanos, hoje Conselho, apoiada por Israel e pelos árabes. A gente vai voltar a esse tema de Israel e árabes, né? E apoiado, é raríssimo isso acontecer, porque os israelenses preocupados com o antissemitismo, que estava fazendo avanços na Europa, principalmente, nesse caso, muito especificamente na Áustria, e obviamente, os árabes também, porque os árabes eram discriminados em geral, né? Porque racismo é um conceito amplo. Né? Claro. Enfim, mas no final passou. Então, só para terminar o raciocínio, quando há essa resolução agora, né, que é a partir da morte do George Floyd, do assassinato do George Floyd. Exatamente. O que aconteceu? Os Estados Unidos ficaram tocados. Eles não são membros, eu acho, do Conselho. Eles nem quiseram ser membros. Pois é. Eu acho que eles foram e saíram. Saíram. Eles retiraram do Conselho. Lá não tem membro permanente. Você tem que ser eleito, né? Você tem que ser eleito. Eu acho que eles nem quiseram se candidatar e tal, porque é uma atitude do Trump mesmo, é essa. Mas então, os Estados Unidos se sentiram, obviamente, tocados, porque o objetivo inicial da resolução, contado aí pelos jornalistas e por outras pessoas que eu conversei, entre outros o Jamil Chad, que está lá em Genebra, escreveu artigos sobre isso, era criar uma comissão de investigação, comissão que nome tem? Isso foi tirado. E depois diminuiu para ser uma comissão de investigação, quer dizer, uma investigação conduzida pela alta comissária. Também foi tirada a palavra investigação. Bom, por que eu estou falando isso tudo, além da importância da resolução no contexto global? Porque nós sabemos, até já falamos da importância que isso tem tido até na reversão de atitudes em relação ao colonialismo, etc. Mas por quê? Por quê? Porque o comportamento do Brasil, vergonhoso comportamento do Brasil, junto com a Austrália, né? Nada justifica no caso da Austrália, mas eu posso até compreender que é um país predominantemente anglo-saxão, né? Faz a parte até dos Five Eyes, lá que os Estados Unidos são os aliados mais próximos em matéria de segurança com os Estados Unidos, serviram assim de cães de fila para os Estados Unidos, para evitar qualquer menção direta aos Estados Unidos. Né? Claro que qualquer pessoa entende que o George Floyd morreu, foi lá, né? Mas e também tirar a menção direta à investigação. Então, a alta comissária vai produzir ou deve produzir um relatório sobre o assunto. E aí, obviamente, isso é para evitar todo o trabalho feito pela delegação brasileira e pela australiana e provavelmente algumas outras por trás do pano, porque eu também, nessas coisas, os europeus nem sempre são muito diretos, mas, de qualquer maneira, essas duas delegações, e no caso do Brasil é chocante.
É chocante. Quer dizer, eu dei o exemplo dessa resolução para ver como o Brasil estava na vanguarda conceitual. Ainda que, obviamente, outros países africanos, África do Sul, outros tivessem mais ação do que nós. Mas, enfim, nós estávamos na vanguarda conceitual. Depois tivemos essa relação espetacular com a África, fizemos aqui políticas intensas de combate ao racismo, as cotas, que são uma coisa muito importante, todos reconhecem, né? E aí o Brasil tomar essa atitude que contribuiu para aguar a resolução. A resolução continua sendo importante, na minha opinião, mas é óbvio que aí há dois motivos. Primeiro, a subserviência total aos Estados Unidos. Segundo, que a investigação... Nós já vimos tantos casos, eu já nem me lembro mais do que a gente falou, do vídeo, do que as últimas coisas. Mas, é uma coisa assim inacreditável. E depois é também, eu acho que o temor que venha haver alguma investigação no Brasil. Porque aqui também, inclusive, como tem críticas de um verdadeiro genocídio que é praticado em relação aos negros, ou equivale a um genocídio, vamos dizer assim, para não entrar no conceito jurídico aí muito complicado, mas de qualquer maneira. Então, eu acho que o Brasil tomou essas atitudes que são lamentáveis. Eu acho que isso foi mais ou menos o resumo do que aconteceu. Inclusive, não só mostrando que está numa via diametralmente oposta do que era a nossa diplomacia antes, mas também tirando da resolução termos muito importantes. Eu não me lembro, não me acordo se foi no artigo do Jamil ou um outro que eu estava lendo sobre isso, que eles tiraram o termo de brutalidade policial para uso excessivo da força, justamente por pressões do Brasil. Não só aguar, mas como mascarar de onde está vindo essa violência, né? É triste, né? É triste. E aí a gente vê como a política interna e a política internacional se misturam. E aí entra um aspecto que eu até ia comentar no final, mas já que falei agora, eu vou comentar. Eu acho que um problema muito sério com a política externa, né, entre outras coisas, é que, diferentemente de outras políticas, onde você tem uma possibilidade maior, digamos, de se valer dos pesos e contrapesos, checks and balances, na política externa é muito pouco. Quer dizer, teria, mas exigiria uma militância dos partidos muito forte, né, para questionar a constitucionalidade até, porque já que na nossa Constituição nós temos que combater práticas racistas, se a gente aguar uma resolução dessa, já não é, de certa maneira, ir contra o espírito, pelo menos, ou até a letra da Constituição. Bom, eu poderia citar inúmeros outros casos em que coisas desse tipo aconteceram, mas isso nos levaria a outros assuntos. Mas eu só menciono isso porque eu acho que é uma coisa que os partidos progressistas não têm feito. Eles podem fazer um discurso, uma coisa que aí poucos discursos, mas eu acho que a ação direta, como que poderia interpelar o ministro, né? Que vem explicar por que fez isso, em defesa de que interesse, e interpelar mesmo, né? E, eventualmente, até dar uma orientação, como, por exemplo, no Congresso americano, você sabe muito bem, às vezes eles não têm uma resolução que é terminativa, né? Assim, termos, né? Mas que eles chamam sense of Congress, né? O sentido do Congresso. E fica difícil para o Executivo ir totalmente contra, né? Então, eu acho que isso era uma coisa que no Brasil, infelizmente, nesse momento que a gente está vivendo, é mais difícil. Tem muitas emergências, tem renda mínima, tem sempre o ataque aos direitos trabalhistas, mas é uma coisa que me preocupa, porque, digamos, digamos, aquele dano meio imperceptível. As pessoas criticam a política externa atual, muitos criticam, mas como se fosse uma coisa, sabe, criticou isso, criticou aquilo, coisa tópica. E perdem a visão de que essas várias ações estão minando a credibilidade do Brasil. E isso depois vai ser muito difícil de reconstruir. É só isso que eu queria chamar a atenção. Isso dá para a gente linkar, por exemplo, né? Falando dessas declarações do Congresso, que o Congresso dos Estados Unidos fazem muito, e o nosso faz muito pouco, com uma notícia que saiu no começo do mês, que foi que os democratas do Subcomitê de Comércio, do Ways and Means Committee, que eu não sei se a gente tem um equivalente. É mais ou menos orçamento, né? Um exemplo de orçamento. Comitê de orçamento, né? Comitê orçamentário. Eu acho que porque são os meios, né? Dá os meios para levar adiante uma ação. Eles enviaram uma carta, Celso, acabou saindo pouco no nosso campo. Saiu, acho que teve menções na Folha, no Estadão, mas
nos nossos, como você diz, nos blogs sujos, acabou não tendo muita atenção. Eu não uso muito esse termo, não, mas enfim, eu sei que é usado. Eu tenho o Paulo Henrique Amorim, gostava muito. A gente gosta também. Lógico. Eles publicaram uma carta, né, para o Comitê de Ética do Congresso. Perdão, errei. Eu estou falando esse do Weintraub. Espera que eu achei aqui na pauta. Eles enviaram uma carta. É isso mesmo. Para o representante comercial. Justamente, para o representante comercial da administração Trump, eles enviaram uma carta expressando uma forte oposição, strong opposition, àquela declaração do governo de Trump que queria acentuar, né, aprofundar o comércio com o Brasil, e fala que, assim, faz uma crítica bastante aberta à forma como o governo Bolsonaro está desrespeitando os direitos humanos, avançando o desmatamento da floresta amazônica, etc. Isso foi no começo do... A própria questão do vírus. Exato. A carta é muito forte e condena isso. Logo em seguida, a gente vê que Trump vai se dissociando cada vez mais do Bolsonaro e esfria a relação, que já vinha bem fria porque é unilateral, né? Mas é justamente isso. Se você for pensar de uma forma pragmática, tá aí talvez um resultado que possa influenciar muito os rumos da nossa economia, né? Que já vivemos em recessão. Aline, deixa eu dizer uma coisa. É que se você não defende o seu interesse, você não é respeitado. Então, quer dizer, na realidade, o Trump dá o apoio do Bolsonaro por descontado, né? Take for granted, como diz, né? Dá por certo, não precisa fazer nada, não tem troco. Esse cara aqui depende da gente, depende aqui da extrema-direita. Quem faz a cabeça, não sei se é via Olavo ou outra maneira, mas quem faz a cabeça do chanceler é o Steve Bannon, que foi quem, aliás, aproximou, teve presente em várias reuniões, se aproximou do Eduardo Bolsonaro, de outros. Enfim, é uma coisa muito, muito triste se você não se respeita. Essa coisa do BID é impressionante. Quanto mais eu penso nisso, é uma coisa impressionante. E a gente ainda agradece. Se você me deu uma paulada nas costas, que bom que você me deu uma paulada nas costas, porque sabe? É uma coisa assim. Boa lembrança que a gente comentou sobre isso no último programa que nós fizemos juntos, e logo depois que o programa foi ao ar, saiu a nota do Itamaraty, né? Que é uma vergonha absoluta, você sabe, é uma vergonha, sabe, não tem limites. Eu não posso compreender. Gente, não quero passar de um assunto para outro, mas como é que os militares brasileiros, que você pode dizer, mesmo que eles estejam iludidos, mesmo que eles achem que é uma opção melhor ter uma aliança com os Estados Unidos, eles sempre, pelo menos, quer dizer, não é que eles sempre gostaram das aparências da soberania. Porque se até a aparência da soberania foi embora, para que você tem militar? Vai ter só polícia. Não precisa mais ter militar, a não ser que os militares queiram virar polícia. Pode ser que muitos querem mesmo, mas enfim. Então, sabe, é uma coisa que me impressiona muitíssimo e não tem paralelo na história. Ainda mais que a ação americana foi uma ação inédita, porque nunca o presidente do BID foi um americano. Não, porque para quem não lembra, só para o pessoal que está assistindo, para recordar, o Brasil ia ter um candidato à presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento numa virada inédita, porque na história tem o costume de o presidente do banco ser sempre um latino-americano e o vice-presidente um estadunidense. Os Estados Unidos colocaram o candidato deles, um candidato abertamente anti-Cuba, anti-Venezuela, e não só o Itamaraty aceitou, apoiou, como colocou uma nota, basicamente... Quando via uma nota explicando, eu achei que ia ser uma nota americana, explicando, olha e tal, da próxima vez. Não, uma nota brasileira. Eu nunca vi igual. Explicando a ação, né? Tiraram o nosso tapete, mas estamos felizes. Obrigada. Que, aliás, já está se tornando hábito. Teve uma outra ação recente, não me lembro, acho que é uma coisa ligada a comércio também, que saiu, aí não foi uma nota do Itamaraty, mas foi aquele Felipe, não sei lá, um cara lá que é Felipe Martins, que deu também uma explicação. Ele deu a explicação dos americanos, entendeu? Não, a gente tem que entender que é isso, que não.
Tenha paciência. Mas deixa eu te falar uma coisa. A gente falou de direitos humanos e eu acho que tem uma coisa muito importante ocorrendo também nessa área, que é a questão da Palestina, né? E aí você explica aí direito o que vai acontecer e aí eu faço um comentário. Essa é uma parte bastante interessante e entra, né, Celso, com esse papel que a Bachelet está tendo de bastante protagonismo aí em diversos temas. Eu tive minhas críticas com o relatório que ela fez com a Venezuela, mas ela pelo menos deu essa abertura, né? Agora tem esse tema do racismo e um outro é o tema da anexação dos territórios ilegalmente ocupados por Israel. Nessa segunda-feira, o Netanyahu anunciou uma discussão no Congresso israelense marcada para amanhã para discutir os passos dessa anexação. Netanyahu vem aí bastante empoderado, apesar das dificuldades internas de formar o governo lá em Israel. Ele pelo menos tem o apoio de uma parte da oposição agora e, mais importante, ele tem o apoio aberto dos Estados Unidos, né? Tanto que esse plano de anexação estava delineado, naquilo que Trump chamou do plano de paz para o Oriente Médio. E a Bachelet condenou, disse que é uma ilegalidade, mas tudo indica que está avançando. Inclusive, 2 relatórios que saíram recentemente, também feitos pela ONU, indicam que pelo menos 50 edifícios palestinos já tiveram reintegração de posse. Nem podemos chamar isso, né? Não pode ser reintegração de posse. Foram tomados pelos israelenses, ou seja, o processo já está andando e nessa quarta-feira pode ser decisivo, né? Um conflito que já dura tanto tempo e com tanta violação de direitos humanos. E você conhece muito bem, né, Celso? Isso é uma coisa seríssima, porque, eu falar francamente a você, eu sempre pensava o seguinte, nesses anos aí, se houver uma guerra mundial, não sei se vai haver, mas se houver, a causa será o Oriente Médio. Pode até envolver China, ter outros fatores, mas é ali que está, digamos assim, o conteúdo potencialmente mais explosivo, né? Digamos, o grande Oriente Médio, a gente aí inclui Irã, inclui a Arábia Saudita, inclui outro. É uma área de permanente conflito, de permanente tensão, né? E eu, do governo Lula, né, como ministro do governo Lula, eu já tinha tido alguma relação, mas eu tinha tido alguma relação, porque no governo Itamar Franco, você vê como é que o Brasil era conceituado, hoje em dia não é nada, né? Claro que o governo Lula aumentou muito. O governo Itamar Franco, um governozinho de transição ainda, meio assim, o Brasil foi convidado a estar presente no acordo de paz, na celebração do acordo de paz entre a Jordânia e Israel, né? Fui lá, né? Isso em 94, eu acho, 93, 94. E nós tínhamos e depois isso manteve-se mais ou menos sem grandes alterações no governo Cardoso. No governo Lula aumentou muito, né? A presença do presidente, o interesse internacional do Brasil. Eu escrevi muito sobre isso, não vou aqui contar toda a história, mas só lembrando que quando o presidente fez a sua primeira visita aos países árabes, ele estava no Cairo, e então o ministro das Relações Exteriores da Autoridade Palestina, que era o Nabil Chat, foi visitá-lo no Cairo, passando. Era uma viagem de distância mesmo, deveria ser relativamente pouco, mas com as barreiras todas que existem, que tem que ser atravessadas, é uma viagem bíblica, quase como a do José e seus irmãos. Você precisa pensar assim, para chegar ao Egito Caribe, foi lá para ver. O Lula tinha 2 ideias essenciais, 2 sugestões essenciais que nós adotamos. Uma era que nós abríssemos um escritório político na Palestina, que depois virou embaixada, e a outra é que nós nomeássemos um representante especial para essa questão. Então, nós tivemos, para resumir um pouco, muito envolvimento. Então, pudemos acompanhar isso de muito perto. E vi esforço, até não é na época do Bush, né? Longe de ser uma pessoa muito progressista, mas ele tentou alguma coisa, fez aquela reunião de Anápolis. Eu acho que, infelizmente, depois, com a proximidade da própria eleição, ele não tomou as medidas que deveria ter tomado, sobretudo numa das muitas invasões de Gaza por Israel. Sempre tem algum pretexto, né? Algum tiro, etc. E tal, mas a invasão é maciça, desproporcional, né?
Bem, e agora então nós temos essa situação, porque não é só a questão de, como você falou, que é certo deles estarem avançando, que eles sempre, quando podem, avançam mais um pouco, mas é a tentativa de consolidar. Eles nunca fizeram isso, quer dizer, eles nunca afrontaram nas ações, mas não assim, de jure, não afrontaram as decisões das Nações Unidas. É uma afronta, porque as Nações Unidas não reconhecem os territórios ocupados como sendo Israel. Então, o que eles querem declarar é que aquilo é Israel. Não é um território ocupado, mas é Israel. Ilegalmente ocupado pela própria resolução da ONU. Claro, totalmente ilegal. Mas, quer dizer, há uma diferença entre um território ocupado e uma anexação. Uma anexação, né, que é uma coisa que o Hitler fez, por exemplo, em relação aos Sudetos na Tchecoslováquia. Isso é uma anexação. Né? É uma anexação, com a declaração que passou a fazer parte do país. Então, eu acho que aí é uma coisa muito, 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 muito grave, que vai ter consequências. Hoje em dia o mundo está meio distraído nessa coisa do coronavírus, de outras prioridades, etc. E não sei se vai, mesmo que haja uma reunião do Conselho de Segurança, imagino que alguém peça, a Rússia ou algum outro peça, mas passar a resolução não vai passar, porque o Trump vai vetar. Agora, você vê que houve uma mudança, porque mesmo em relação aos republicanos, eu me lembro, eu tive conversas com a Condoleezza Rice, quando houve essa invasão de Gaza, que foi em dezembro de 2008, e que se prolongou, mas eu me lembro da conversa, deve ter sido em janeiro de 2009, logo em seguida houve uma resolução do Conselho de Segurança. Eu não vou dizer que fui eu que convenci, mas eu tive uma conversa longa com a Condoleezza Rice, e os Estados Unidos sempre estiveram da resolução, que é uma coisa incomum. Não vou dizer que nunca aconteceu, mas incomum. Portanto, permitiram que a resolução passasse. Não votaram a favor, mas permitiram que a resolução passasse. Não vetaram. Mas com o Trump isso não vai acontecer, vão vetar, obviamente. Mas isso é muito grave. Quer dizer, o plano de paz é um plano de anexação, é um plano de fato consumado. Tomou conta, é isso aí, e quiser se vire. Tem um Estado aí, mas é um Estado que são verdadeiros. As pessoas estão comparando muito o que vai acontecer com o apartheid, e por isso até estão pedindo sanções. Eu até assinei o manifesto. Eu, em geral, não sou muito a favor de sanções. É claro que eu presumo que, se for houver sanções, tem que ser multilaterais, mas que dificilmente serão aprovadas. Mas eu acho correto haver a reclamação, algumas coisas que não dependem, digamos, não são uso de força e tal, você pode até fazer um conjunto de países, porque é uma violação brutal do direito internacional. Não é só uma questão que já seria importante, digamos, dos direitos dos palestinos, mas é uma violação brutal do direito internacional. Isso não tem fim, né? Quer dizer, não é legal, do ponto de vista do direito internacional, a obtenção de territórios pela força. E é como foram obtidos. Então, você não vou entrar nem em outras discussões históricas, basta isso. É um preceito básico das Nações Unidas. Então, eu fico muito preocupado. Não sei, bom, que posição o Brasil não está no momento no Conselho, nem sei se voltará a estar, porque com o desprestígio que está, parece que o ano que vem é candidato. Mas, não sei, olha para o que aconteceu com o Canadá. O Canadá andou tomando muitas posições, muito alinhamento com os Estados Unidos, não foi eleito. Não foi eleito, né? Não sei o que vai acontecer com o Brasil. Vai ser um vexame se perder a eleição. Acho que nunca houve caso do Brasil perder a eleição para o Conselho de Segurança. Vamos ver. Vamos ver. Bom, isso não duvidaria, né? Do jeito que também não duvido. Veja, com os africanos, por exemplo, sendo hostilizados com racismo, com os árabes. A eleição para o Conselho de Segurança é sempre uma eleição difícil. A única esperança de não ser é porque se não surgir candidatos latino-americanos suficientes, porque as vagas, como são da América Latina, mas mesmo assim o país pode ter um número muito baixo de votos e é vergonhoso. Bom, mas enfim, isso é outra questão. Mas o fato é que nós tivemos oposição, eu mencionei para você isso, e era uma posição aceita pelos dois lados. Quando o Brasil foi convidado a participar da Conferência de Anápolis, que pretendia justamente relançar o plano de paz, que foi no final de 97, se eu não me engano, ou final de 97, quando o Brasil foi convidado, só 3 países em desenvolvimento, que não sejam predominantemente muçulmanos, foram convidados: Índia, Brasil e África do Sul. Né? Então, o Brasil tinha uma presença assim, muito, muito grande. Todas as vezes que eu ia lá, era recebido pelos primeiros ministros. Tive com o Sharon, tive com outra, claro, com o ministro exterior. O presidente Lula esteve lá também, em Israel. O Netanyahu chegou a nos pedir, ele pediu para o Lula, depois detalhou para mim, que se o Brasil não podia ajudar na retomada das negociações com a Síria,
Aliás, que também seriam terrenos que aparentemente também estão incluídos nessa via direito, mas eu acho que também estão incluídos nessa demarche, nesses passos aí que está falando. Enfim, então é tudo muito triste e muito arriscado, porque ali você não está falando de uma área qualquer, não, aquilo ali é um centro nervoso dos grandes conflitos mundiais até hoje, né? E se não for tratado aquilo com muita habilidade, visão de futuro, porque dos dois lados é exigido isso, não é só Israel. Israel é a potência ocupante e é que está errada nesse caso específico, né? Mas é preciso dos dois lados ter não era. Eu me lembro das minhas conversas com palestinos, né? Não só da autoridade palestina, mas mais amplamente da importância de aceitar a ideia dos dois estados, mas obviamente com fronteiras discutidas e acordadas. Então, nós estamos vendo uma situação muito grave para o mundo, é um assunto a acompanhar, porque aí você tem o estopim de uma crise de grandes proporções. Que justamente isso é um dos pontos dessa proposta, entre muitas aspas, né, desse plano de anexação. A partir do momento que esses territórios sejam anexados, uma das ideias é que eles não possam entrar mais nos territórios da solução dos dois estados. Eles estariam fora daquilo que poderia algum dia ser reclamado novamente pelos palestinos. Eles podem até chamar de Estado da Palestina o que sobrar, mas na realidade é como se fossem os Bantustãs na África do Sul, tudo separadinho, pequenininho, isolado. Que não é um Estado coeso, né? A coesão territorial é muito importante para um Estado, né? Agora, Celso, só para finalizar esse tema de Israel, uma grande pergunta que sempre fica é o que pode ser feito, né? Porque a gente tem aí o Conselho de Segurança da ONU, que no-threat, como a gente diz, e que provavelmente teria ali barrado qualquer resolução, Estados Unidos apoiando completamente, dá uma sensação de que realmente os palestinos estão à própria sorte. Olha, é muito difícil, né? Porque, enfim, eu não gosto de falar dos lobbies, porque sempre parece que você está com preconceito. Não é preconceito nenhum, mas a realidade é essa. Lobbies são muito fortes nos Estados Unidos, inclusive entre os democratas. Eu devo dizer até que no período que eu fui ministro, basicamente o período do governo Lula, o Bush e a Condoleezza Rice avançaram mais do que o Obama. Mais do que o Obama. Obama falou e tal, mas não fez nada, não houve nenhuma reunião importante, não houve nenhuma. E no governo Bush houve uma tentativa importante, que foi essa conferência de Anápolis, em que até a Síria, os Estados Unidos inicialmente não queriam convidar, mas convidaram, porque sabem que era um ator importante ali, só não convidaram o Irã, mas o Irã não é árabe, então é influente ali, mas você tem sempre essa desculpa. Então a Síria participou, então havia um trabalho mais intensivo de buscar a paz no Oriente Médio. Os Estados Unidos se empenharam, talvez não tenham se empenhado, faltou talvez uma determinação de fazer pressão sobre Israel nesse momento da invasão de Gaza. Antes um pouco desse momento, as negociações eram muito preliminares, mas ocorriam. Eu até tenho histórias engraçadas para contar sobre isso, né? Enfim, uma vez eu comentei lá com o negociador, o negociador palestino, porque havia uma discussão lá em torno do que os israelenses davam muita importância, o lugar onde era o túmulo de Raquel, né? A Raquel é a mãe do José, justamente, de acordo com a Bíblia, né? Então, com o Velho Testamento. Então, eu falei, poxa, o problema de vocês é que vocês têm muita história, né? Eu fiz essa brincadeira, ele disse, muita história e pouca geografia. É verdade. Os problemas são dificílimos, mas estavam ocorrendo, havia diálogo constante. Né? Eu devo dizer que, embora fossem muito duros na negociação, etc., tanto um sujeito que teve uma posição claramente negociadora, embora fosse bem duro na negociação, foi o primeiro-ministro que caiu, aquele Ehud Olmert. Sempre acusado de corrupção. Não sei, que eu não conheço a fundo para poder dizer, mas achei meio suspeito também isso depois, porque mudou a política de Israel. Depois dele, não me lembro, houve um intervalo rápido, depois veio o Netanyahu. Né? Não se estabilizava o governo. Bem,
Então, eu acho que isso é uma coisa muito grave e que vai mexer com muitas forças no mundo. Então, é isso. Assim, não adianta aprofundar mais do que isso aí, mas eu não sei se você tiver alguma pergunta específica. Esse é um tema muito amplo, mas e sempre nosso bate-papo sai voando, né? Acaba voando e a gente não consegue falar de tudo que a gente quer. E eu sei que você está com uma agenda lotada hoje. Mas, Celso, antes da gente encerrar aqui, eu queria um último... E aproveitando que a gente está falando desse contexto internacional de organizações internacionais, essa semana tem mudanças no Mercosul, né? Pela primeira vez na história, o Mercosul está fazendo aí a cúpula, uma cúpula virtual, começou ontem e vai terminar é uma cúpula virtual, mas levando em conta, sobretudo o Brasil, não pode ser considerado uma cúpula virtuosa, né? Justamente, boa, nem um pouco virtuosa, mas vai ser, na quinta-feira, vai consagrar, né, o fim da presidência paraguaia e a passagem da presidência para o Uruguai. A gente sempre gosta de encerrar o Giramundo com um tema para o pessoal ficar de olho durante a semana. O Mercosul, a gente já comentou diversas vezes aqui, vem sofrendo, né, um ataque, um esvaziamento muito grande nos últimos anos, e alguns analistas estão dizendo que talvez o Uruguai possa trazer uma nova perspectiva, um novo impulso para o Mercosul. Será possível? A gente vai continuar vendo esse foro que sempre foi tão importante ficar cada vez mais apagado? Olha, Aline, é difícil dizer. Eu respeito muito a diplomacia uruguaia, mesmo em governos, não os da Frente Ampla, obviamente, há muita afinidade conosco, mas mesmo em outros governos, eles sempre tiveram uma atitude construtiva em relação ao Mercosul. Tinha, às vezes, algumas dúvidas, etc., em alguns momentos, mas eles sempre tiveram uma atitude construtiva. Os uruguaios têm essa visão internacionalista, né? Até porque estão ali, como eles próprios diziam, algodão entre cristais, no tempo das velhas rivalidades, que vem da época do Império entre o Brasil e a Argentina, e que depois se diluíram totalmente. Aliás, eu estava lendo um comentário, enfim, isso já é outra coisa, sobre a agressividade nossa em relação, que não existe, uma coisa que saiu até na BBC. É uma coisa que comentaristas e jornalistas nunca teve, desde o Império, nunca houve nada. Mesmo quando havia rivalidade, como houve Itaipu e tal, aquilo era envolto em algumas outras palavras, nunca houve ofensas, né, como tem ocorrido hoje, né, da nossa parte. Mas bom, primeiro é o seguinte, a própria situação da pandemia que a gente está vivendo já torna tudo muito difícil. Uma das coisas importantes do Mercosul é a livre circulação de pessoas. E hoje ninguém quer saber de brasileiro em lugar nenhum. Aliás, não é assunto nosso agora, mas a União Europeia acabou de decretar a proibição de brasileiros, né? A continuidade da proibição para brasileiros. Engraçado que Brasil e Estados Unidos, né? E parece que Cuba, não sei se depois como é que foi a decisão, mas a recomendação era que Cuba poderia ir. Né? Porque veja só, não sei se acabou, porque talvez aí às vezes entram coisas políticas, mas a recomendação técnica era que Cuba poderia ir, cubanos poderiam ir. Bom, mas voltando, então, quer dizer, é um contexto muito complexo, até desse ponto de vista, mas eu acho que o contexto econômico e político também não é bom. E sobre esse aspecto, o Brasil, como é o país maior do Mercosul, é um pouco, mal comparando, mas em termos relativos até mais, o Brasil é um pouco como a Alemanha na União Europeia. Ela tem que perceber que ela tem que fazer algum sacrifício, senão aquilo não se aguenta. Não estava fazendo, mas agora a Merkel percebeu que tem que fazer, vai fazer, prometeram subsídios, uma novidade importante na União Europeia também, do ponto de vista geopolítico, para a gente analisar depois a presidência alemã na União Europeia. Mas enquanto a gente não analisa, voltando aqui só ao nosso ponto, o Brasil era o país que tinha isso, então o Brasil... As pessoas ficavam se queixando que a gente fazia concessões ao Paraguai, ao Uruguai, mas o Brasil só crescia, as exportações brasileiras cresciam mais de qualquer maneira. Então, era o mínimo que você podia fazer. E a Argentina também. A Argentina sempre com um pouco mais de delicadeza, mas Uruguai e Paraguai certamente. Porque, senão, esses países pequenos têm uma vocação que é, digamos assim, muito de procurar uma liberdade maior, porque um país como o Uruguai tem mais a ganhar também fazendo acordos de livre comércio ou outros. Ele acha. A longo prazo não tem, porque ele vai... Então, eu acho que o que eu temo é que, digamos, a tentativa de atualizar o Mercosul, levando em conta... A Argentina tem hoje um governo diferente, mas ela também não quer se associar muito com o governo brasileiro.
né? E o Brasil, com a parte econômica, é ultra neoliberal. Paraguai e Uruguai já têm essa tendência normal, né? E o Brasil é que segurava algo muito importante, que foi a União Aduaneira. Uhum. Quando foi criado, a diferença, é longo para explicar isso, talvez num outro momento eu explique, mas o Mercosul não é só uma área de livre comércio, o Mercosul é uma união aduaneira, imperfeita, mas é. Né? O que isso significa? Significa que tem uma tarifa externa comum, então tem que negociar acordos comerciais, acordos de livre comércio em comum, não pode ser negociações separadas. E nós tivemos, no passado, muita dificuldade em segurar, sobretudo o Uruguai, mesmo no governo da Frente Ampla, porque o impulso dele era fazer um acordo com os Estados Unidos e tal. Eu tenho até uma conversa com o Tabaré Vázquez, em que ele mesmo, eu falei com ele, olha, tudo bem, se faça um acordo, mas não pode mexer na tarifa externa comum, porque senão acaba o Mercosul. E ele, que era médico, fez até uma analogia, disse assim, não, eu entendi, fazer concessões, ele diz ele, que no lesionen el corazón de Mercosul, que era el arancel externo comum. Então, eu fico preocupado que, de repente, haja um oportunismo e até a Argentina possa se sentir meio isolada e que você abra mão, cada um vai negociar por um lado. E aí é o fim do Mercosul. Se o Mercosul virar uma área de livre comércio, tudo bem, mas áreas de livre comércio, como eu sempre disse, elas vão e vêm. Quem conhece um pouco da história europeia sabe que tinha o EFTA. Quem é que lembra hoje que tinha o EFTA? Só foi lembrado que fez um acordo com o Mercosul, mas o EFTA é uma coisa assim, Suíça, Noruega e tal. Os países são respeitáveis, mas não é um bloco, como é a União Europeia. E a União Europeia, que foi um mercado comum e, portanto, uma união aduaneira, até hoje tem uma presença muito forte, cada vez mais forte, apesar da saída do Reino Unido, a gente pode também um dia conversar. Então, eu vejo com muita preocupação que ocorra aí por dificuldades políticas, somadas a uma tendência mais livre-cambista do Uruguai, ainda mais num governo que é mais conservador. O Paraguai sempre também jogou um pouco nessa linha. Eu temo que possa haver um esfacelamento. Fico muito preocupado. E os empresários brasileiros, que só são aproveitadores e não pensam no longo prazo, é capaz até de acharem bom. Porque no longo prazo, hoje em dia, também não tem aqui força industrial nenhuma, não tem nada. Então, e com isso, amanhã os outros vão fazer um acordo de livre comércio com a China, por exemplo. Né? A China já tem uma vantagem grande sobre o Brasil, já se transformou num maior parceiro comercial. Então, fazer acordo com os Estados Unidos, e aí o Mercosul passa a ser uma coisa. Se for na Europa, se não for numa área muito especializada da economia e falar EFTA, ninguém sabe o que é EFTA. Todo mundo sabe o que é a União Europeia. Justamente, porque não se sustenta no longo prazo, especialmente para uma região que ainda está em desenvolvimento e no meio de uma pandemia, né, com a economia. No meio. Sim, eu queria só fazer uma observação, porque é uma coisa que as pessoas normalmente esquecem. Você vê nos raciocínios que são feitos pela Fiesp, pelos jornais tipo Estado de São Paulo e tal, eles pensam o Mercosul foi muito bom, inclusive em termos de comércio para o Brasil e para todos os países. Tem uma estatística até 2015, eu não tenho outra posterior, que enquanto o comércio mundial multiplicou 4 vezes, e olha que tem China no meio disso, por 4 vezes, o comércio intra-Mercosul aumentou 14 vezes. 14 vezes. Então, não pode dizer que é pouca coisa. Mas, sobretudo, o que eu quero dizer é o seguinte, o comércio é um instrumento. O verdadeiro objetivo do Mercosul, o maior objetivo, é a democracia e a paz. Não é à toa que começou logo depois da democratização, dos entendimentos entre o Sarney e o Alfonsin, depois foram corporificados já na época do Collor aqui, o Collor e Menem, mas já foi enfim, e assim foi prosseguindo. Então, na época do Lula, teve uma grande expansão, tanto do Mercosul estrito sensu, mas também em direção à América do Sul. Nós achamos estrategicamente complicada, mas estrategicamente importante a adesão da Venezuela. Isso agora não dá nem para falar, né? Mas então tentar preservar o que nós temos já será uma grande coisa. E normalmente será a tarefa um pouco do Itamaraty, que tinha uma visão política. Hoje em dia não há visão política. Então, tomara que aquele artigo do Estadão que aponta para a saída do Ernesto e do Salles seja realmente verdade. Apesar que com esse histórico de técnicos que vem entrando no governo, pouca esperança resta, né, Celso? Talvez possa evitar algumas loucuras, né? Algumas coisas destemperadas. Mas eu não faço nenhuma fé numa mudança de substância. Porque enquanto tiver o Guedes na economia também, a visão
A visão segue a mesma. Bom, nessa nota não tão alegre, mas que é uma nota realista e a gente precisa ter em mente, justamente por causa disso que a gente reforça sempre. São políticas que parecem pontuais, mas que têm efeitos de muito longo prazo para a gente. Celso, eu queria te agradecer. Mais uma conversa maravilhosa aqui com a gente. É sempre um prazer conversar com você sobre política. Eu espero que todo mundo em casa tenha gostado tanto quanto eu gostei. Na próxima terça-feira eu estou aqui de volta e o Celso na outra com a gente? Sim. Combinado. Inshallah. Muito obrigada, Celso. Um grande abraço. Um abraço a todos.